Pensa numa dieta balanceada. Todo almoço deve ter uma quantidade certa de proteínas, carboidratos e até um pouco de gordura, que é essencial para o nosso corpo funcionar bem. O fundo multimercado, assim como uma refeição nutritiva, deve buscar um equilíbrio para a sua carteira de investimentos, nem tão arrojado, nem tão conservador. Vem comigo para entender mais sobre essa opção de investimento. Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de um dos produtos mais versáteis do mercado financeiro, os fundos multimercados. São tantas nomenclaturas diferentes, tanta liberdade que os gestores podem ter, que fica complicado o investidor iniciante entender onde está se metendo. Antes de tudo, para quem não sabe, um fundo de investimento é um tipo de aplicação em que você se junta a outras pessoas como se fosse um condomínio, todos tendo uma participação desse investimento. Isso faz de você um cotista no fundo. E esses fundos eles são geridos por pessoas especializadas em fazer o seu dinheiro crescer no longo prazo. Agora, o primeiro passo para você entender o que realmente é um multimercado é que, diferente de um fundo de renda fixa que precisa ter 80% do dinheiro aplicado em renda fixa, ou um fundo de ações que obrigatoriamente tem que ter 67% aplicado em renda variável, o multimercado pode, a princípio, aplicar livremente em qualquer mercado. Os investimentos podem variar entre renda fixa, câmbio, ações, commodities, juros, podendo inclusive usar derivativos, seja para proteção ou até para alavancar o ganho ou perda, podendo facilmente expandir seus horizontes para aplicações internacionais. Só com isso, já dá para entender que um multimercado pode proporcionar para você uma baita diversificação e que pode performar sem ter necessariamente uma correlação com a bolsa de valores. Lembrando que o aporte em fundos multimercados deve ser analisado sob a ótica de que aquele dinheiro está aplicado em uma espécie de renda variável. Afinal, os gestores vão ativamente buscar uma rentabilidade maior se comparado a produtos de renda fixa, o que geralmente pode trazer volatilidade para o seu investimento. Vamos pensar aqui em um exemplo. Supondo que você tem uma carteira robusta de ações, com vários setores diferentes, desde o setor de commodities, petróleo, celulose, minério, siderurgia, bancos, seguros, energia, saneamento, varejo, enfim, um pouco de tudo. E acontece alguma crise geral, como foi o estouro do Covid em março de 2020, que não teve uma ação que se safou da queda. Umas se recuperaram mais rápido, outras menos. Situações de pânico acontecem toda hora. Tem um vídeo que fala sobre como foi a reação dos mercados depois do 11 de setembro. Após a pandemia, você poderia ter um fundo multimercado se posicionando a favor da alta dos juros, acreditando que a inflação poderia começar a subir e com isso o governo precisaria aumentar a Selic, como vem fazendo em 2021. Ou um fundo que conseguiu se posicionar a favor da alta do minério, seja através de empresas, seja diretamente investindo na commodity. Temos fundos que apostam até em urânio, outro que acredita que a moeda da África do Sul, o ZAR, vai se valorizar ante ao dólar americano, ou que os juros americanos talvez não suba tanto quanto alguns estão prevendo. Estão percebendo? Nós não vamos conseguir parar e pensar e cogitar aplicar o nosso dinheiro nesses investimentos. E pessoal, por favor, investimento, seja ele de baixa volatilidade ou alta volatilidade, não importa. Qualquer período que seja inferior a 2 anos, para você parar e julgar a performance é bem complicado. Isso não tira o seu direito de ficar insatisfeito, espernear e até resgatar o que você aplicou. Mas se você resolveu aplicar no fundo, precisa ter um motivo, uma convicção. Se gostou da tese que os gestores apresentaram, achou interessante alguma diversificação, ou mesmo ficou impressionado com a performance anterior do fundo. Mas cuidado com essa última. É muito bonito ver lá um fundo que tenha seus 5, 10 anos de existência, o fundo que parece que só subiu, mas quando você dá um zoom, você percebe uma queda de 10, 20, 30% ou mais. Quem aplicou antes dessas quedas, se não desistiu, teve que ter um pulso firme, acreditando e confiando em uma retomada. O foco, pessoal, é no longo prazo. Não seja o famoso Zé Cotinha que fica pulando de fundo em fundo, buscando o que deu a melhor rentabilidade nos 12 meses, acaba resgatando onde está para aplicar nessa nova opção. Aqui no canal tem um vídeo que fala exatamente sobre tomada de risco e tomada de decisão, para você passar a confiar mais nos investimentos a longo prazo. Enfim, eu poderia listar e falar sobre cada uma das opções dos fundos multimercados, mas aí o vídeo ficaria muito longo, inclusive mais maçante. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo explicando um pouco mais, escreve aqui nos comentários, tá bom? E não esqueçam de se inscrever, marcar o sino para as notificações e, por fim, deixar a sua curtida se achou o conteúdo até agora valioso para você. Para fechar, o multimercado, por ter uma liberdade muito grande, é importante um acompanhamento no mínimo de forma trimestral, diretamente com os fundos.
Aí que entram os assessores aqui no Guia da Bolsa. Temos reuniões todos os meses com vários fundos, conhecemos as posições que eles estão aplicados, aprendemos suas convicções, teses e com isso filtramos para os clientes o que de fato pode fazer sentido para cada um. Imagina você investir em um fundo parecendo que era algo com baixa volatilidade, que não corria muito risco e de que uma hora para outra o gestor muda a cabeça, o direcionamento e passa a tomar mais risco. Pode dar certo? Pode, mas pode estar completamente contra o que você tinha de expectativa. Essa avaliação de tempos em tempos é o diferencial que a nossa assessoria pode apresentar para você. Então, conte conosco para navegar nos mares dos investimentos. Conte com o guia. Um forte abraço e até a próxima.